O Brasil responde por metade da produção mundial de laranja, seguido pela China e Estados Unidos. O país garante mais de 75% do suco comercializado no mundo e movimenta bilhões de dólares. No Brasil, a laranja chegou com os portugueses em 1530. As primeiras plantações foram na capitania de São Vicente e no Nordeste. Cultivada em todo o país, há uma laranjeira para cada brasileiro. Um patrimônio genético de cerca de 2.000 tipos de laranjas, tangerinas e limões. São Paulo garante 77% da produção, seguido por Minas Gerais com 6% e Paraná com 5%. Em 30 anos, no cinturão citrícola, São Paulo e Triângulo Mineiro, a área plantada recuou 41% e a produção cresceu 80% graças às tecnologias. Para cada 2,5 hectares de laranjais, os produtores mantêm 1 hectare de vegetação nativa, segundo dados da Embrapa Territorial. A produção sempre enfrentou grandes desafios sanitários. Entre 1930 e 1950, cerca de 20 milhões de árvores morreram na América do Sul devido à tristeza dos citros. Hoje, o greening, causado pela bactéria Candidatus liberibacter, é um grande desafio. Cerca de 50 milhões de plantas foram eliminadas desde 2007, mais de 1/4 do Parque Citrícola Paulista. A clorose variegada dos citros, causada pela bactéria Xylella fastidiosa, é outra das principais doenças. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Camilo Lázaro Medina, graduado em agronomia pela Exalc-USP, com mestrado em fisiologia bioquímica de plantas pela Exalc-USP e doutorado em biologia vegetal pela Unicamp. Ele tem ampla e premiada experiência em fisiologia de plantas cultivadas, é produtor rural e sócio da Savana Comércio de Hortifruti, em Boa Vista, Roraima. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E entre as atividades sustentáveis da nossa agropecuária está a fruticultura e, em particular, a produção de laranja. O Brasil, o maior produtor mundial de laranja. A laranja habita nosso cotidiano. Laranja, não é uma laranja que a gente prova assim in natura, mas ela está presente também em óleos essenciais, até no leite que a gente está tomando. Às vezes entrou na alimentação desse gado uma parte das rações que é feita com os restos assim do processamento, vamos dizer, da laranja. Agora, a laranja tem sérios problemas, tem enfrentado desafios, e isso só se consegue com ciência. E hoje nós vamos conversar com o Camilo Medina, que nos dá essa alegria de estar aqui conosco. Ele sabe muito disso tudo e vamos ter uma conversa muito interessante. Bem-vindo ao Brasil Verde, Camilo. Bem-vindo, muito obrigado, doutor Evaristo. Que honra estar aqui no seu programa e já fazendo você fez um belo resumo da citricultura, me deixou muito feliz, né, do seu programa estar abordando a citricultura, que é tão importante para nós todos, né? Muito obrigado por estar aqui com vocês. Imagina, nós, Camilo, é que agradecemos aí, né? Tem uma conversa, já conversamos aqui de cafezinho, de leite, de maçã, de tanta coisa, de carne, mas hoje nós vamos conversar sobre laranja. Mas antes da gente falar da laranja, Camilo, conta um pouco para nós a sua vida. Você não nasceu embaixo de um pé de laranjeira, não, hein? Como é que é a sua história? Dá para contar um pouco? Não, eu sou filho de um veterinário catiano, né? Meu pai, Luiz Medina, nasci em Ituverava, né? Aí no Nordeste paulista, a minha Ituverava, né? Que já faz algum tempo que eu não vou por lá, né? E de lá eu acho que esse meu contato, essa minha paixão para a agricultura vem de lá, do meu pai. Acompanhava muito meu pai nas fazendas, né? Ele cuidando do gado. E depois eu acho que esse ambiente, né, rural, esse ambiente de uma cidade do interior muito importante, né, na produção de algodão, de milho, hoje tem muita cana-de-açúcar, me fez me apaixonar pela profissão. E demorou um pouco, sabe? Porque às vezes a gente
fica na dúvida durante toda essa fase de adolescência, né? E num belo dia eu assisti um filme chamado The River. Era um filme que falava muito de agricultura, de inundação, de uma série de coisas. Eu falei, eu vou fazer agronomia. E eu acho que assim, estou muito feliz, muito contente por essa profissão que está fazendo minha vida em desenvolvimento, tudo, né? Eu acho que é muito bom. Mas, Camilo, a gente se forma em agronomia, pode trabalhar na revenda de máquina, de adubo, de pesticida, com irrigação. Nem todo mundo vai para a ciência, né? Para a pesquisa. Diz duas palavrinhas aí, como é que você sentiu esse chamado, essa vocação para trabalhar na área da ciência, da pesquisa? Eu acho que pela Exalc mesmo, ela me despertou, né? Porque desde que eu entrei na escola, eu comecei a fazer estágios, né? Desde o primeiro semestre, né? Então, minha mãe achou estranho, né? Porque eu fiquei 30 dias sem voltar para casa, na época eu morava em Ribeirão Preto. Falei, o que aconteceu, né? No primeiro final de semana, já estou lá de você. Eu falei, não, comecei a fazer estágios, né? E ali tive contato com muitos professores, né, em alguns departamentos, de pessoas que estudam, de pesquisadores propriamente dito, né? E isso me despertou. E eu acho que a minha natureza de curiosidade, né? Eu sempre gostei de pesquisa. Quando eu me formei, eu já tentei um mestrado, né? Isso não foi possível na época, por ser recém-formado, né, na escola na época. Eu lembro que um professor chegou para mim, olha, primeiro você tem algumas experiências e depois você volta. E eu fiquei com isso e fui para o campo, né? Fui trabalhar primeiro com soja, com cana-de-açúcar. Na época eu fui para o grupo ABC, aí de Uberlândia, né? ABC Algarve, né? Tem um grupo grande aí, produtor de soja. Depois minha esposa, que é também engenheira agrônoma, conheci lá na escola, pesquisadora do IAC, aposentada recentemente, a Priscila, e nós tínhamos uma propriedade que era do pai. Eu falei assim, eu vou tocar essa propriedade, né? E aí eu achei um pouco arriscado demais na época. Nós começamos, aí surgiu um concurso, uma entrevista no Fundecitrus, né? E eu fui fazer essa entrevista no Fundecitrus, e até eu voltei da propriedade, cheguei, dormi em cima do livro de citricultura da Fundação Cargill, estudando um pouco citricultura para essa entrevista, e lá tinham duas perguntas, uma sobre cancro cítrico e outra leprose. E eu li essas duas perguntas e passei na entrevista e entrei na citricultura, trabalhar em Fernandópolis. Aquilo foi muita coincidência, porque eu dormi em cima das duas perguntas que me fizeram. Eu achei muito bacana aquilo e estou muito feliz na citricultura, porque é uma comunidade, quem trabalha com planta perene tem uma certa sorte, né? Porque a planta, as pessoas que estão ligadas à citricultura permanecem com ela há muito tempo, porque é uma árvore, uma planta perene, né? Longeva, que dura aí 20, 25, 30 anos. Em alguns outros países a gente vê pomares comerciais aí com quase 100 anos de idade. Então, as pessoas vão ficando e a gente vai conhecendo todo mundo e vai crescendo uma comunidade de consultores, né? Nós formamos o GECONSIM, trabalha em cooperativa, né? O GECONSIM, grupos de consultores, aí tem várias pessoas, então uma comunidade e a gente vai se envolvendo com a citricultura, com pesquisa. A história de ir para trabalhar com pesquisa começou na cooperativa Olambra. Eu saí do Fundecitrus, me apaixonei por essa área de produção, gostava de ver todo esse pessoal aqui da Olambra 1, né, que era uma região que eu atuava pelo Fundecitrus, e visitava os produtores e via aquela cooperativa pujante crescendo em flores, em citros, em várias culturas. E eu falei, gostaria muito de trabalhar nessa cooperativa. E fui para lá. E de lá, os desafios de campo, de agrônomo, de gerente técnico, de entrar nesse caminho de resolução dos problemas dos produtores, né? Me fez entrar mais ainda a ciência, de pesquisar, de saber o que devia ser fazer para resolver os problemas da citricultura. E aí surgiu uma oportunidade de fazer o mestrado, com orientação aqui do IAC, né?
que já era a casa da minha esposa. Eu achei muito bacana estar me aproximando dessa comunidade também, e fui fazer um mestrado com orientação do IAC, né, do Dr. Caruso Machado, especialista em fotossíntese, e isso, né, só que baseado na Exalc, né? Então, voltei à escola, e isso foi muito legal, conseguir dar essa sequência, né? Foi uma época muito bacana da minha vida, né? Fantástico. E hoje você é conhecido e reconhecido pelas contribuições que você tem dado, né? Graças a esse conhecimento científico, não é? Da planta, né? Para quem está nos assistindo, uma árvore como uma laranjeira é como uma pessoa. Ela respira, ela transpira, ela se alimenta, ela tem hormônios, ela tem produtos químicos, Sim. ela pode se intoxicar, ela pega doenças, enfim, durante muito tempo ela está ali exposta a um monte de coisa, a estresse, se a pessoa fica com sede, fica mais frágil para outras coisas, enfim. E o Camilo, ele conhece isso profundamente. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e na segunda parte ele vai contar um pouco para nós quais são esses desafios, não é, que a citricultura enfrenta ainda, sobretudo em termos de doenças, e quais são as soluções que a pesquisa está dando para que a gente continue tendo abundância de laranja. É um minutinho só e a gente já volta, tá ok? Até já! Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde conversando com o Camilo Medina, pesquisador, especialista em citricultura, em laranja, limão, nessas plantas extraordinárias e tão muito apreciadas, né, pelos brasileiros. Mas não é simples, é uma planta perene, dura muitos anos e ela é vitimada, como as pessoas são também ao longo da vida, por enfermidades, enfim, por pragas, por doenças. Camilo, você pode contar um pouco para nós essa história aí da citricultura? Ela já passou por grandes desafios, né? Nossa, Evaristo, realmente a citricultura, eu não sei, talvez porque os frutos são muito doces, mas uma árvore fantástica que gasta uma energia fantástica para a produção, né? A gente imaginar que um pomar pode, de 1 hectare, poder produzir mais de 100 toneladas, né, de frutos. Na média não chega a isso, mas às vezes você tem pomares que em um determinado ano faz um esforço reprodutivo e produz mais de 150 toneladas, né? Existem recordes assim. Então é uma planta fantástica. Quando eu comecei na citricultura, que foi em 1987, né? Nós estávamos passando por algumas viroses, como acro da leprose, já tinha superado essa questão, a questão da tristeza, mas veio aí a clorose variegata dos citros, que é uma doença que entrou aí no começo dos anos 90, que ela começou a se disseminar um pouco mais, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar nos citros, com mestrado, e ali surgiu a oportunidade de fazer o doutorado com a questão da CVC, né? E nesse que é uma doença vascular. E ali a gente mergulhou em sistemas vasculares, né? Toda a equipe, né? E ao mergulhar nesses sistemas vasculares, a gente acaba estudando também o floema, que é o problema do greening. Essas doenças que aconteceram mudaram a citricultura. Primeiro, a cultura do viveiro protegido, que, oxalá, né, a gente está querendo, junto à Câmara Setorial, fazer isso acontecer o mais rápido possível, né, para que todas as mudas saiam livres de qualquer vírus e doenças, né, que são muito importantes para a doença. E depois dessa CVC, que depois desse fato aconteceram outras doenças importantes, como a morte súbita
que ainda não está muito bem esclarecida o agente causal, não fechou ainda o postulado com o agente causal, mas o fato é que a doença parece que foi resolvida com porta-enxerto, né? Então houve mudanças disso, os viveiros foram importantes também, ter livres de qualquer coisa, e também ter a questão de porta-enxertos, e a citricultura foi mudando, se ajustando a esse processo. Nessa história, a sorte, e eu digo que esse caminho que a gente está traçando diferenciado aí para uma convivência um pouco melhor com a HLB, com o greening, vem de toda a pesquisa que foi feita ao longo do tempo pela própria Exalc, pelo professor Paulo de Castro, que começou a estudar a utilização de bioreguladores para o uso nessas doenças, que estimulando a planta a produzir novos sistemas vasculares livres dessas obstruções, livres dessas doenças, e sadias, né, ou sem a presença do patógeno ou do problema que o patógeno causa, que é essa obstrução, né, essa disfunção no sistema vascular. Então é interessante saber que essas plantas com essa capacidade você pode estimular, porque para essa capacidade de crescimento ela precisa de nutrientes, precisa de boa nutrição e ela precisa dos próprios hormônios que ela produz internamente, né? Então, a partir desses estímulos, né, o professor Paulo de Castro conseguiu até com esses bioreguladores comerciais utilizar e renovaram as plantas ou atrasaram a manifestação do declínio, né? E depois eu, no mestrado, trabalhei com ele, com a CVC. Na época a gente não tinha mudas sadias ainda, não tínhamos viveiros assim, a doença estava se espalhando e a gente precisava dar um jeito de conviver. E ele conseguiu, né, a gente fez experimentos com bioreguladores e nutrição e conseguimos dar um crescimento maior nas frutas, manter essas plantas melhores no campo. E quando chegou o greening, né, que é essa história, é uma doença mais séria da citricultura, e eu acho que mundial, ela realmente é devastadora, porque ela pega um sistema vascular que faz alimentar os frutos, alimentar todas as partes novas que estão em crescimento, que precisam receber a seiva com água e nutrientes, açúcares produzidos pela fotossíntese, e levar a todo o desenvolvimento da planta. Bom, e aí estudando um pouco esse sistema vascular e pegando essa experiência graças a esses outros pesquisadores e a pesquisa que mostrava que a bactéria que está lá, a bactéria do greening, que é essa Candidatus liberibacter, que afeta a planta com greening, que causa essa disfunção, praticamente um colapso dos vasos de floema, é uma bactéria passiva, ela não tem toxinas. O que ocorre é um processo de reação da planta e de obstrução mesmo, provocada pela própria planta, em que leva a esse colapso. E a planta não consegue circular a seiva, como se o nosso coração parasse de mandar sangue para as nossas células. Então, isso faz o greening, ele é fatal, mas a bactéria que está lá, ela não tem uma função de destruir a célula, ela é passiva. Ela está lá para se alimentar dos açúcares e tudo que tem de bom dentro da planta, vamos falar assim. Mas ela não quer matar a planta, ela não tem um mecanismo, né? Porque tem certos micro-organismos que entram na planta que secretam enzimas e essas enzimas destroem as células para que ela se alimente. Se você fizesse uma digestão externa e ele aproveita e assimila aqueles nutrientes, né? Já no caso específico da bactéria do greening, ela se alimenta do meio que está lá, mas não quer destruir as células. Ela fica dentro do floema, que é justamente onde circula açúcares, circula aminoácidos, e ali minerais também circulam, e ela fica ali, não tem nenhum sistema para destruição. E a planta reage a isto. A planta reage com, eu tenho um micro-organismo estranho, e ela produz algumas substâncias que acabam por obstruir e dificultar a vida da bactéria, só que dificulta ela mesma. E aí para de circular seiva por uma reação da planta, né? E hoje essa solução
de melhorar a nutrição e usar esses biorreguladores já é uma coisa operacional assim na citricultura? Isso ganha em velocidade das próprias bactérias? A planta é capaz de gerar esses tecidos mais rapidamente, se manter? Sim, essa é uma experiência que já vem há 12 anos, já existem pomares praticamente com 100% de plantas com início de sintomas, e elas estão se mantendo produtivas, né? Ou seja, existe uma possibilidade, né, se você fizer os tratamentos com frequência, como se fosse uma quimioterapia, porque você não elimina a bactéria. Por outro lado, se você estimula ela a produzir tecidos novos, repor esses tecidos com frequência, para que ela possa sobreviver e manter a circulação de seiva, nessa circulação de seiva também vão estar presentes substâncias de defesa, né? Vão estar processos de reação da planta que vão fazer com que a bactéria também seja inibida pela própria planta. Então, você pode estimular, se ela tiver o sistema vascular funcionando, o sistema de defesa também funciona melhor, né? Então, tudo passa a ser mais facilitado. E olha que interessante, estudos feitos pela Universidade da Flórida, algumas variedades que são um pouco mais tolerantes, algumas espécies até, né? Como, por exemplo, os limões verdadeiros, o limão siciliano, né? Que é uma espécie que tem uma capacidade de tolerar. O green faz mal para ela, faz, mas ela consegue renovar os seus floemas tão rapidamente, ela tem um crescimento mais rápido, uma planta mais vigorosa, e faz com que a planta mantenha-se viva por mais tempo e continue a produzir. A mesma forma foi descoberto pela equipe da Universidade da Flórida, o professor Fred Dimitri, um nome difícil de dizer, e eles conseguiram mostrar que uma variedade de tangerina, que não tem um sabor muito bom, ela não é tão comercial, mas eles estão começando a cultivar, tendo algum comércio e pode ser que prospere mais à frente. Uma variedade chamada Sugar Belly. E essa variedade ela tem uma capacidade também de renovação do seu sistema vascular, que é o motivo que dá a tolerância. Isso eu fiquei muito feliz, são essas descobertas recentes, porque elas vão de acordo com essa teoria da gente estar sempre estimulando essas plantas a renovarem seus tecidos. Ela abre uma pesquisa que eu acho que é muito interessante, que pode ajudar os produtores a permanecerem mais tempo com a sua produção, tá? É um tratamento paliativo, né? Não tem a menor dúvida disto. A melhor forma é manter as regiões livres de greens, com todo o processo de eliminação de vetores, com o processo de mudas sadias, de eliminação dos focos que existem ao redor, né? De um trabalho regional, enfim, tudo isso é muito importante e fundamental. Toda a citricultura está consciente da necessidade desse trabalho, mas nós temos regiões aí com 40%, 60% de plantas com sintomas, né? Como uma região importantíssima, né? Como a região aqui do Nordeste paulista, a região aqui mais central do estado, são as regiões, mesmo a região centro-sul do estado já começa a ser mais afetada, e são regiões em que, se a gente não segurar a planta com as suas produções por mais tempo, né, pode haver um declínio da produção. Infelizmente, esses trabalhos de campo, como eles vieram antes, desde 2012, que a gente apresentou isso no primeiro congresso de uso de bioreguladores e nutrição foliar para mitigar ou reduzir os problemas, foi apresentado em Valência, na Espanha. Desde esse momento, nós temos pomares que estão continuando com produção. E abre uma linha de pesquisa. Por que abre a linha de pesquisa? Porque se a gente fala de biorreguladores, né, por exemplo, vamos falar de um apenas, né, que é uma substância de crescimento, chamada auxinas. Existem dezenas de auxinas, e cada uma numa concentração, numa dose e formas de ação diferentes. Então, você abre uma linha em que pode ver, eu acho que precisa realmente mais pessoas entrarem para que comecem a ampliar
a maneira da gente sobreviver a esse greening, em paralelo a todas as outras pesquisas, né? E agora a gente já tem uma base para isso, né? Camilo, nós já estouramos o nosso tempo, olha só, hein? Como Poxa passa vida. rápido, não é? Mas você deu uma visão muito completa, que eu acho que é difícil encontrar hoje na TV, em vários lugares, sobre o que foi essa evolução no tratamento, não é? E todo esse caminho já estratégico, novas soluções, novas perspectivas de pesquisa. Eu preciso trazer você de volta aqui no programa para a gente continuar essa conversa sobre mais coisas, mas eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que para quem nos assistiu hoje, pôde ter aí uma aula do que a pesquisa tem feito no caso da citricultura. Eu passo a palavra para você, para o seu encerramento. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Será uma honra estar aí com você a qualquer momento que você precisar. Daí, vai ser para falar sobre citricultura, que é muito importante, leva um emprego para muita gente. Sobre uma mensagem final, eu acho que eu tenho sempre comigo, né, e até foi um colega aqui da Complante, né, que me mostrou, me ensinou algo muito importante do Dirceu Gassen, que não está entre nós mais, né? Mas é fazer tudo com capricho, na hora certa, de olho na assistência técnica, na pesquisa, e assim com capricho, né? Eu acho que essas coisas que fazem uma agricultura bem feita e que ela vai evoluir sempre. Eu tenho muita confiança na citricultura, que ela vai permanecer por muito tempo e continuar dando empregos, um suco maravilhoso para todos nós. Eu tenho muita confiança com esses avanços todos que a pesquisa está levando, que nós vamos continuar sendo os maiores produtores de laranja desse planeta aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a todos pela audiência que nos acompanharam e queria convidar vocês a estarem de novo aqui conosco na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!